Eu tenho aqui diferença potencial V, R1 e R2. Então, agora, como é que a gente analisa esse circuito? Antes de a gente pensar nas fórmulas que a gente vai usar, vamos pensar no que está acontecendo. Quando eu fecho o circuito, o que vai acontecer aqui? Vai começar a ter corrente, aí vai ter uma queda de potencial daqui para cá. Aí vai cair mais. E aí, acabou. É só isso. Vamos analisar a corrente primeiro. Então, aqui está saindo uma corrente I. Quanta corrente está atravessando aqui? Quanta corrente atravessa essa resistência? I. E quanta corrente atravessa essa resistência? A corrente é sempre constante. É sempre a total da corrente. Ela pode se dividir, se recombinar, mas o total é sempre I. Então, se está passando por aqui I, e aqui não tem nenhuma divisão, o que passa por aqui é I também. Então, aqui vai passar I, e aqui vai passar I. Tá? Agora, qual foi a queda de tensão daqui para cá? Se eu sei a corrente que está passando por ela e a resistência, quanto é que vai cair nesse resistor? Olha, se a corrente que está passando por aqui é I e o resistor é R1, você já matou o problema. A tensão vai cair R1I. Então, daqui para cá, você cai V1 igual a R1I. E daqui para cá, quanto é que vai cair? V2 igual a R2I. Mas quanto é que é a queda daqui para cá? V total R2I mais o R1. Então, tem que ser o V total. Certo? Então, se eu somar quanto caiu no primeiro e quanto caiu no segundo, tem que ser quanto caiu o todo. A gente sempre sabe quanto é o todo, que é a bateria. Então, a gente sabe que V é igual a V1 mais V2. Ou seja, R1I mais R2I, que é igual a R1 mais R2I. Então, quando a gente tem resistores em série, um atrás do outro, é a mesma coisa que a gente ter um resistor só, que é a soma desses dois resistores. Tá? Se eu colocar dois resistores em série, é a mesma coisa que ter um só resistor, porque tem o valor que é a soma. Tá? E em paralelo, eles têm essa forma daqui que é um pouquinho mais complicada. Tá? Uma maneira que é tradicional de se escrever a resistência equivalente quando está em paralelo é a gente, em vez de escrever R, escrever 1 sobre R. Então, o que é 1 sobre o R equivalente? Vai ser o inverso dessa fórmula daqui, que é R1 mais R2 sobre R1, R2. Tá? Que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, no caso em paralelo, o inverso, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? No caso em série, isso aqui que seria a resistência equivalente. Repara que aqui tem uma pequena armadilha que você tem que evitar. Eu estou usando a mesma letra, mesmo símbolo, R é Q de equivalente, para falar quando está em paralelo e quando está em série. Mas as fórmulas são diferentes, tá? Não é que R é equivalente igual a isso e também igual a isso. Em um circuito, nesse circuito, a resistência equivalente é dada por isso, e nesse circuito ela é dada por isso daqui. Tá? Então, em série, a gente tem R1 mais R2. Tá? Então, só para deixar isso de forma bastante explícita, se eu tenho um circuito, um pedaço de um circuito R1, R2,
Isso aqui é a mesma coisa que uma resistência R equivalente. Isso aqui é paralelo, né? Tá? Onde R equivalente é R1, R2 sobre R1 mais R2. Tá? Equivalente é R1 mais R2. Então, quando você tem um circuito em série, as resistências vão somar, e quando ele tem em paralelo, elas satisfazem essa regra daqui, que para você lembrar, é a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui. Em série, elas somam, e em paralelo, o inverso delas que soma. Tá? Essas são as regras de como você calcula sistemas em série ou em paralelo. Tá? Então, existe uma aplicação interessante desse tipo de circuito aqui, que é a seguinte. Frequentemente, imagina que essa resistência R2 aqui é muito pequenininha. Tá? É um filamento pequeno, que praticamente não tem resistência. Qual vai ser a resistência equivalente desses duas juntas? Se essa aqui for muito pequena, vai ser... Estão filmando isso, eu estou fazendo assim. Vai ser R1 mais R2, onde R2 é muito pequenininho, certo? Então vai ser praticamente igual a R1. Onde é que é 10 e 0,0001. Então é 10,0001. Agora, essa resistência pequenininha daqui, que quase não altera nada, ela pode ter a seguinte propriedade. Pode ser uma resistência que, se a corrente aqui que está passar de um certo limite, ela derrete e ela queima. E aí não passa mais corrente. Isso é um fusível. Tá? A gente bota, é um pequeno elemento baratinho que você coloca, que tem uma plaquinha de metal, que deixa a corrente passar. Mas se a corrente ficar alta demais, se ela passar de um certo limite, ela derrete e trava, para proteger o resto do circuito, para evitar que a carga, que a corrente elétrica seja muito alta. Tá? É interessante saber, existem dois tipos de fusível. Tem uns que são rápidos, que são fusíveis que estão ali, passou um pouquinho, eles queimam, rapidamente. Tá? Então, eles nunca deixam a corrente passar de um certo valor. Existem outros fusíveis que são lentos, que se a corrente passa de um certo valor, ele leva um tempinho até queimar, porque às vezes a corrente pode estar flutuando, variando um pouquinho, aí você bota o fusível, queima. Aí você bota outro, queima toda hora. É porque a corrente, na verdade, por alguma razão, ela está variando muito, a qualidade talvez da rede elétrica não seja tão boa, aí vai ficar queimando toda hora. Então, existem, às vezes, usos de fusíveis lentos, tá? Mas um fusível, a ideia do fusível é você botar uma resistência de valor muito pequeno que se sacrifica pelo circuito. Passou a corrente de um certo valor, ele simplesmente queima e não passa mais nada, tá? Então, isso é um fusível, tá? Aqui no caso paralelo, o que acontece se eu colocar uma resistência muito pequena em paralelo? Se tiver uma corrente um resistor muito pequeno aqui, a corrente vai passar praticamente toda pelo resistor. E isso você vê dessa forma, se R2 for muito pequeno, no caso em série, se R2 é muito pequeno, a equivalente é R1. Mas no caso paralelo, se R2 for muito pequeno, como está multiplicando aqui, vai dar R1, vai dar, no caso, o exemplo que eu dei, 10 e 0,0001, vai dar 10 vezes 0,001 sobre 10 mais 0,001, que é praticamente 0,001. Muito pequeno. Então a resistência equivalente é zero. Não oferece resistência. É isso que a gente chama de um curto-circuito. Curto-circuito é porque você encurtou o circuito. Ele ficou curto. Você deu daqui para cá. Então a corrente que está vindo para cá, que ela, se fosse uma resistência só,
A corrente estaria passando por aqui. Você bota um fiozinho de um ponto ao outro, a corrente vai de um ponto ao outro passando, tá? E seu sistema queima.